Bom dia, caros alunos das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, seja por qualquer meio você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia. Aqui é um canal dito democrático, né? Essa famigerada palavra aí que hoje, né, assola os quatro cantos do mundo, né? Acho que todo, até o Partido Comunista Chinês deve querer se fazer parecer democrático. Stalin, Hitler e Mao Tse-tung iriam também estar preocupados com a democracia, né? Qualquer coisa hoje tem como pano de fundo esse substantivo abstrato, né? Democracia, né? Fácil de conceituar na teoria, difícil de se referenciá-lo no mundo real, né? Democracia como, quando, onde, para quem, contra quem, a favor de quem, quais foram os fatores estruturantes de uma dita democracia. Mas se você, caro aluno, olhar no seu RG, lá vai estar República Federativa do Brasil. Por que tem essa palavrinha república? Você sabe o que é uma república, caro aluno? Você sabe a história do conceito republicano, da tradição republicana dentro da história, dentro da filosofia? Então, isso que na aula de hoje nós vamos debater, né? Nós vamos aí procurar aí conceituar e analisar esse conceito de república, né, ligado aí à proclamação da república, aí que se comemora, né, comemora no dia 15 de novembro, tá bom? Então vamos lá. República, né, traduzindo do latim res seria coisa, pública do povo, então é a coisa do povo, a coisa de todos. Platão tem uma obra chamada República, né, onde inclusive ele discorre aí, né, sobre o mito da caverna, né? Ele discorre também sobre os ideais políticos, como é que deveria ser gerenciada a polis, né? Política vem de polis, a cidade, né? As cidades-estados grega, Grécia e Atenas, né? Então, república não é um conceito recente, ele é um conceito que você vai encontrar desde a Grécia Antiga, né? Desde Roma, República Romana, né? Que tinha aí as suas peculiaridades, muito diferente do que nós entendemos hoje por república, né? Então, olha só, uma das características da república, normalmente ela vem associada a um ideal de democracia, de participação popular, né? A divisão em três poderes que foi feita lá pelo Montesquieu, filósofo iluminista do século XVIII, né? Charles de Montesquieu, né? Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, os três poderes harmônicos e independentes, né, que se completam aí na efetivação de uma república democrática, né? Então foi Montesquieu lá no século XVIII que fez essa famosa a divisão aí do poder tripartite, né? Executivo, legislativo e judiciário. A república também tem uma característica dela não ser mais hereditária e vitalícia, ela meio que se contrapõe aos ideais monárquicos, né? A monarquia, né? O governo do rei, né? O governo dos reis, os monarcas, né? Monarquia, mono, arquia, poder, poder. Ele teria todo um histórico de tradições, de vitalicidade, né? O poder vitalício, né? Da transmissão dos valores, da tradição. Aquela monarquia representaria culturalmente, socialmente, moralmente as aspirações de um determinado povo, de uma determinada nação, de uma determinada cultura, seriam expressas pelos valores tradicionais da monarquia, né, que tem todo um romantismo, um certo charme, o rei, o príncipe, a princesa, né, os duques, condes, viscondes, barões, baronesas, os marqueses, né? E por aí vai. A república meio que se contrapõe a essas questões monárquicas, embora aqui na nossa monarquia houvesse a divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, controlado pelo poder moderador,
que era o poder do príncipe regente Pedro I, depois a regência trina e permanente, né, ou a regência Feijó, né, 1831 a 1840, e depois o Pedro II, né, até nós chegarmos aí ao 15 de novembro de 1889, que o povo assistiu bestializado à destituição da monarquia, dos ideais monárquicos do Brasil Império, né? Havia um império no Brasil, a família imperial, que se transferiu lá em 1808, né? E tornou-se o Brasil um país independente em 1822. Essa família real aí foi destituída aí, né, num suposto golpe, né? O golpe da República, capitaneado pelos militares, pelas elites rurais oligárquicas, pelas oligarquias rurais que foram preponderantes aí na Primeira República, né? Pelo exército, então, né? Pelas elites oligárquicas e pela maçonaria. Nós sabemos que 3 agentes construíram o Brasil: o exército, a Igreja Católica e a maçonaria. A maçonaria estava presente lá, muitos dos militares que já eram maçons. A maçonaria já era forte no período imperial, tornou-se mais forte no período republicano, né? A maçonaria, as lojas maçônicas oriundas lá da França, né? A França tem toda uma tradição republicana, mas com forte influência maçônica, né? A Revolução Francesa, né? Os ideais republicanos, eles vieram os séculos das revoluções burguesas e francesas, industriais, de certa forma, elas representavam aí os ideais de uma república, né? De uma república burguesa que era composta por muitos maçons também, nós sabemos disso, né? Os Founding Fathers americanos também, você tinha muitos maçons, né? Nas ditas revoluções burguesas. E a nossa história republicana, ela também sofre forte influência aí dos setores militares ligados ao positivismo, uma escola filosófica francesa do século XIX. Tem muita influência francesa na nossa proclamação da República: o positivismo, a maçonaria, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que a República capitaneou, né, dizendo que o Império não promovia essa emancipação humana. Todas as destituições monárquicas, de certa forma, elas eram destituições de ideais atrasados da tradição, do trono e do altar, do clero e da igreja, que não emancipavam o povo, que foi aí... serviu como narrativa ideológica, né? Como fonte ideológica, como inspiração ideológica para a República, para as revoluções burguesas, para o ideal progressista de emancipação, o ideal positivista, ordem e progresso, né? Que foi aí levado a cabo aí aqui no Brasil pela República, obviamente, 15 de novembro. Quem foram os protagonistas, né? Quando você faz análise de um movimento histórico e filosófico, você tem que perceber quem são os agentes, como eles agem, contra quem, a favor de quem, quais são os canais que eles expressam, quais eram as suas oposições, as suas dialéticas, as suas contradições internas e externas, o que eles apregoavam para o povo e o que de fato eles faziam nos bastidores. Tudo isso é um processo histórico, né? Então a República, a malfadada República Brasileira, que primeiro foi oligárquica, depois ela foi populista e, não vou dizer liberal, né? O Vargas foi eleito por uma aliança liberal, mas ele foi um ditador. Ela foi populista, depois ela foi desenvolvimentista ou populista ali com o Vargas, com o JK. Depois ela foi militar, né? 3 grupos sempre se alternaram na República Brasileira: as oligarquias, os governos oligárquicos lá no começo da República, depois os populistas que se alternavam com os militares, né? Os 3 aí, digamos assim, estamentos, né? Os 3 setores, né? As 3, como é que eu posso dizer? Os 3 grupos, né? As 3 representações, né? Que se alternavam
aí os três segmentos que se alternaram aí na história da República. A República ela foi configurada a partir de um golpe militar, porque os militares estavam descontentes lá com o que aconteceu lá com a Guerra do Paraguai. As relações de Dom Pedro II com os militares não geraram satisfações nos meios militares, o que foi um fator importantíssimo para o golpe da República. Sine qua non, né, expressão latina, sem o qual possivelmente não haveria aí nenhum golpe republicano. As elites oligárquicas descontentes com o fim da escravidão. Olha só, o cara perdeu o escravo, ele perdeu o escravo, né? E se revoltou contra isso, contra o fato dele ter perdido o escravo. Né? Então ele endossou o movimento republicano. Né? E a maçonaria, conforme eu expliquei, desde que ela foi oficializada em 1717, a franco-maçonaria, ela está aí no meio, no bojo, por cima, por trás, no meio, do lado esquerdo ou direito, né? Esquerda ou direita, ela está aí em volta aí nesses projeto republicano que visa, entre outras coisas, as destituições do trono dos reis e do altar do clero, né? Essa é a história da nossa malfadada República Brasileira. A influência francesa foi tão grande que no dia 15 de novembro, adivinha qual hino tocou? A Marselhesa, o hino francês, exatamente ele. Né? O povo que assistiu bestializado aí, Rui Barbosa, Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, Quintino Bocaiúva, né? Republicanos, obviamente, né? O povo assistiu bestializado aí ao som da Marselhesa, a proclamação da República, a substituição da bandeira do Império, do Brasil Império, por uma outra bandeira, cujo slogan Ordem e Progresso é um slogan positivista, né, da escola positivista, progressista, francesa, maçônica, né? E essa é a história da nossa malfadada República Brasileira, que nasceu uma república da espada, dos militares, né? Cruz e espada, né? Padroado, né? A subordinação do clero ao Estado, da igreja ao Estado. Depois ela se tornou as oligarquias paulistas e mineiras que se alternavam, o café com leite, o Brasil um grande exportador de commodities, né? Na mão aí dos cafeicultores do oeste paulista e do Vale do Paraíba, né? As oligarquias se alternavam com Minas, um ano presidente mineiro, outro ano presidente paulista, até que em 29 aí o Washington Luiz, que era um paulista, ele foi nomeado quando era para ser nomeado um mineiro, né? O que revoltou os mineiros. As oligarquias marginalizadas do sul e do nordeste também estavam descontentes com essa república oligárquica, se unem e surge ele, o grande nome da república, né? O intocável nome da república, que da esquerda à direita, da extrema esquerda à extrema direita, tem admiradores e alguns críticos também, né? Ele, o assassino de Olga Benário, ele que reprimiu os fascistas e os comunistas, ele que disse que havia uma conspiração comunista, que foi a deixa para ele dar o golpe do Estado Novo, ele que legalizou os desfiles do carnaval, né? O desfile inspirado nos desfiles fascistas de Benito Mussolini, ele que criou, inspirado na Carta de Lavoro, criou as leis trabalhistas, né? O voto feminino, as leis civis, uma parte do nosso Código Penal, né? Criou a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, né? A Vale do Rio Doce. Ele não podia ser outro, que chegou numa aliança liberal, né? A Carta ao Povo Brasileiro, saio da vida para entrar na história. E eu digo, entrar na história e cair em todos os vestibulares desse país. É ele, Getúlio Dornelles Vargas, o gaúcho de São Borja. Para uns é fascista, para outros é comunista, para uns é liberais. O fato é que tudo isso foi ele que criou, né? Constituição polaca, o voto feminino, os desfiles das escolas de samba. Palmeiras e Cruzeiro tiveram que mudar os seus nomes, né?
porque o Brasil entrou em guerra com a Itália, um projeto nacionalista de desenvolvimento de um capitalismo capitaneado pelo Estado, né? As leis trabalhistas, a intentona comunista, a perseguição de Luiz Carlos Prestes, a entrega de Olga Benário para os nazistas. Olha, ele entregou uma comunista judia para os nazistas. Esse é Vargas, perseguiu italianos e alemães, né, no sul do Brasil, né, em nome do seu ideal nacionalista, né, entrou em guerra com os alemães, embora ele tivesse uma certa inclinação ao eixo nazi-fascista, né. Essa é a República Brasileira, as oligarquias, depois os populistas. Agora tem um se inspirando em Getúlio Vargas, né? Ele diz que ele é o grande a secla, né? Ele é o grande seguidor do Getúlio Vargas, que é o Lula, né? Populista também. Neste ínterim nós tivemos aí uma repressão militar, né? Uma intervenção civil-militar, né? 64 a 85, contra um suposto ataque comunista, né? Aí na época da Guerra Fria. Essa é a história da República Brasileira. Populistas, oligárquicas e militares se alternaram, né? Então o Brasil nasceu, aí virou republicano, do império passou a república, né? Divisão dos três poderes, inspiração nos iluministas, né? Destituição do império, do Brasil império, né? Dos monarcas da família imperial que governou aí por quase 70 anos, né? E unificou o Brasil, né? Criou um sentimento de identidade nacional ali na Guerra do Paraguai, manteve por praticamente todo o império, o triste processo de escravização no Brasil, né? Século XIX, muita escravidão, embora já houvesse aí os acenos das leis abolicionistas, né? A lei do ventre livre, do sexagenário, né? Lei Eusébio de Queiroz. Contra esse império, então instituiu-se em 15 de novembro a República, a malfadada República Brasileira corrupta, né? com grande conluio entre o poder político e o poder econômico. Não há quase dissociação entre o que é poder político do que é o poder econômico, né? Raimundo Faoro, numa obra Os Donos do Poder, vai esclarecer o patronato brasileiro, né? O colonialismo brasileiro, o clientelismo, né? Clientelismo e patrimonialismo brasileiro, que é algo que nós já herdamos de Portugal, que é confundir o Estado, uma instituição, com os agentes que ocupam esse Estado, como se esses agentes fossem donos do Estado, por isso os donos do poder, né? Raimundo Faoro, Gessé de Souza, que é um esquerdista, tem grandes obras aí sobre o patronato brasileiro, a fusão de poder político e econômico que sempre houve no Brasil, não é coisa nova, né? A indissociação entre o poder político, o que é poder político e o que é poder econômico, instituições públicas versus agentes que ocupam essas instituições e que se sentem, que se acham e que no fundo acabam sendo donos do Estado, os donos do poder. Raimundo Faoro, né? Tá aí, pessoal, a malfadada República Brasileira, onde foi entoado a Marselhesa, o hino francês. Forte inspiração francesa no século XIX, já na época do Império, né? A maçonaria francesa, né? Ordem e progresso, positivismo. Olha a influência francesa que nós temos, principalmente na nossa história oficial e tradicional. Beleza, pessoal? República.